Ao longo da história, a humanidade foi marcada por guerras devastadoras, conflitos que moldaram civilizações e deixaram um rastro de destruição. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 piores guerras de todos os tempos. Aquelas que resultaram em milhões de mortes e em mudanças irreversíveis para as nações envolvidas. Preparem-se, pois a história que vamos contar é de partir o coração. Nossa jornada começa com a Guerra Civil Americana, um conflito brutal que dividiu uma nação e expôs suas feridas mais profundas. De 1861 a 1865, Norte contra Sul, em campos de batalha sangrentos, movidos por ideologias conflitantes e um sistema econômico dependente da escravidão. Mais de 600 mil soldados e civis perderam suas vidas nesse conflito, um número impressionante que representa quase tantas baixas quanto todas as outras guerras americanas combinadas. A luta pela abolição da escravidão, liderada por figuras como Frederick Douglass e Harriet Tubman, foi fundamental para o desenrolar do conflito. A Guerra Civil Americana serve como um lembrete brutal do custo humano da intolerância e da divisão, mostrando que até mesmo uma nação com ideais de liberdade pode ser palco de conflitos sangrentos. Nossa próxima parada nos leva à Europa do século XVII, palco da Guerra dos 30 Anos. De 1618 a 1648, o continente europeu foi consumido por um conflito religioso e político que deixou um rastro de devastação e milhões de mortos. Católicos e protestantes, como se estivessem em um triste auto de fé, se enfrentaram em batalhas brutais. Líderes como o rei Gustavo Adolfo da Suécia e o general Albrecht von Wallenstein lutavam por poder e glória, enquanto o povo sofria as consequências. Imaginem só, cidades inteiras arrasadas, campos devastados e milhões de pessoas mortas por combates, doenças e fome. O Tratado de Westfália, assinado em 1648, finalmente pôs fim à guerra, estabelecendo um novo sistema de relações internacionais baseado na soberania nacional e no equilíbrio de poder. Um pequeno passo para a diplomacia, mas um salto gigante para a humanidade. A Guerra da Crimeia marcou um ponto de virada na história militar. De 1853 a 1856, o Império Russo enfrentou uma aliança formada pelo Reino Unido, França, Império Otomano e Sardenha. Foi um campo de testes para tecnologias que moldariam os conflitos do século XX. Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, desafiou convenções sociais. Lutou contra as péssimas condições sanitárias. A Guerra da Crimeia deixou mais de 500 mil mortos, muitos por doenças. Capítulo 4. Primeira Guerra Mundial. O primeiro grande conflito global. Em 1914, o mundo mergulhou em uma guerra de escala nunca antes vista, a Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, desencadeou uma série de eventos que levaram as grandes potências da época a um conflito devastador. A Primeira Guerra Mundial introduziu novas tecnologias letais, como metralhadoras, tanques e armas químicas, que transformaram os campos de batalha em verdadeiros infernos na Terra. A guerra não se limitou ao continente europeu, arrastando colônias africanas, asiáticas e caribenhas das potências europeias para o conflito. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à guerra, impôs duras sanções à Alemanha, alimentando ressentimentos que contribuiriam para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Uma paz frágil, que logo se estilhaçaria. Capítulo 5. Segunda Guerra. Sino-Japonesa. Uma luta pela sobrevivência. De 1937 a 1945, a China lutou bravamente contra a invasão japonesa em um conflito que ceifou a vida de milhões de pessoas. A resistência chinesa, liderada por figuras como Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, lutou com determinação contra a máquina de guerra japonesa. A guerra deixou um saldo de aproximadamente 25 milhões de mortos, a maioria civis chineses. Um genocídio silencioso que marcou para sempre a história da China.
A Segunda Guerra Sino-Japonesa é um lembrete brutal das consequências do expansionismo militarista e da importância da resistência contra a opressão. Uma lição que, infelizmente, a humanidade parece ter dificuldade em aprender. Capítulo 6. Guerra Civil, Russa, Revolução e Guerra Fratricida. De 1917 a 1922, a Rússia mergulhou em um dos conflitos mais sangrentos do século XX, a Guerra Civil Russa. Após a Revolução Russa, o país se viu dividido entre os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, e o Exército Branco, formado por grupos anticomunistas. A Guerra Civil Russa deixou um saldo de mais de 12 milhões de mortos, vítimas de combates, execuções, fome e doenças. Um banho de sangue que manchou de vermelho a neve da Rússia. A vitória bolchevique levou à criação da União Soviética, um Estado comunista que moldaria a geopolítica do século XX. No século XIII, o mundo testemunhou a ascensão e expansão de um dos maiores impérios da história, o Império Mongol. Liderados por Genghis Khan, os guerreiros mongóis varreram a Ásia e a Europa, deixando um rastro de destruição e conquista por onde passavam. Genghis Khan, um nome que ecoa através dos séculos, um estrategista brilhante, que soube unificar as tribos mongóis e criar um exército disciplinado e eficaz. A conquista mongol teve um impacto profundo na história mundial, promovendo o comércio e a tolerância religiosa, criando um período de relativa paz e prosperidade conhecido como Pax Mongólica. Uma era de ouro construída sobre um mar de sangue. Em 1939, o mundo mergulhou em um novo conflito global, ainda mais devastador que o anterior, a Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e o expansionismo militarista do Japão e da Itália levaram a uma guerra que abalou os alicerces da civilização. A suástica, símbolo de ódio, pairava sobre a Europa, enquanto o mundo prendia a respiração. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Batalhas épicas foram travadas na Europa, Ásia, África e Oceania, ceifando a vida de milhões de soldados e civis. O conflito levou à criação das Nações Unidas, à divisão do mundo em dois blocos ideológicos, capitalismo e comunismo, e ao início da Guerra Fria, uma nova ordem mundial erguida sobre as cinzas da guerra. Do século XII ao XVI, a Índia foi palco de uma série de invasões e conquistas por parte de impérios islâmicos, um processo longo e sangrento que deixou marcas profundas na história e na cultura do país. A riqueza e a prosperidade da Índia atraíram conquistadores que buscavam expandir seus domínios e espalhar a fé islâmica. A conquista islâmica da Índia teve um impacto profundo na cultura, religião e sociedade indianas. A chegada do Islã levou à conversão de milhões de indianos, à construção de mesquitas e madraças, e ao florescimento da arte, arquitetura e literatura indo-islâmica. Um encontro de culturas que moldou a identidade da Índia moderna. No topo da nossa lista, encontramos um conflito que, embora menos conhecido que as guerras mundiais, deixou um saldo de mortos impressionante: a Segunda Guerra Civil Chinesa. De 1927 a 1949, a China foi palco de uma luta fratricida entre o Partido Nacionalista Chinês, Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, PCC, liderado por Mao Tse-tung. Irmão contra irmão, uma nação dividida. A Guerra Civil Chinesa foi marcada por campanhas militares épicas, como a Longa Marcha e a Batalha de Taipei. A vitória comunista em 1949 levou à fundação da República Popular da China, um Estado comunista que se tornaria uma das principais potências mundiais. E assim concluímos nossa jornada pelos conflitos mais devastadores da história da humanidade. Ao estudarmos os horrores da guerra, podemos, quem sabe, evitar repeti-los no futuro e lutar por um mundo onde a paz prevaleça sobre o ódio e a intolerância. Que as lições do passado sirvam de guia para um futuro mais pacífico. Não deixe de seguir o canal, dar seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos.